Mudanças, o caminho para o sucesso. Autor Emílio Carlos Claudiano. Capítulo 1. Começando minha carreira. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Jesus não usou de sutilezas ou armações para conseguir seguidores. Ao contrário, ele honestamente se colocou diante deles e fez duras exigências com relação ao discipulado. Total compromisso e envolvimento. Billy Graham. A salvação é apenas o início da experiência cristã. É onde tudo começa e não onde tudo termina. Não começamos onde vamos terminar. Onde terminaremos dependerá das mudanças que foram feitas em nós durante o caminho. Muitas pessoas querem seguir Jesus sem deixar seus vícios, seus pensamentos e comportamentos errados. Não é possível. O mandamento de Jesus é duro, extremamente duro para os que se opõem a ele. Porém, suave e leve para aqueles que se submetem de coração. Dietrich Bonhoeffer. O custo pode ser alto. Depende do quanto estamos ligados às coisas que temos de deixar. Ser um discípulo de Jesus é o caminho para nos libertar de quem éramos ou quem somos. Aprender a ser como ele é desaprender a ser como éramos. Creio que a grande chave para a vida cristã não é saber o que Deus pode fazer por mim, mas o que Ele fez em mim e pode fazer através de mim. Depois do novo nascimento, todo e qualquer mudança é operada por Deus, mas por quem recebeu a nova natureza. A nova natureza traz a si a capacidade e habilidade para a mudança. Andar por fé é um problema para aqueles que ignoram seus direitos e privilégios em Cristo. Resistir às mudanças é resistir ao crescimento e à maturidade que não temos. Muitos estão preocupados em construir uma boa reputação diante das pessoas, em querer que as pessoas as vejam como elas gostariam de serem vistas. Tentar construir uma reputação sem passar por mudanças internas, sem trabalhar na essência, não funcionará. Não temos de trabalhar em nossa reputação, mas em nosso caráter, pois o caráter produz a reputação. Se mudamos por dentro, seremos vistos por fora. Desenvolver nossa natureza em Cristo é o maior desafio e nossa maior prioridade, pois nossa caminhada com Deus dependerá disso. A ausência de mudanças é a ausência de transformação, e a Bíblia diz que a nossa transformação é responsabilidade nossa. Muitos milagres e resultado que teremos em nossa vida e ministério só virão com as mudanças que fizermos em nós. Mudanças pela palavra de Deus produzem crescimento, e o crescimento produz resultados reais e permanentes. Uma das coisas que nos impede de crescer é acreditar em elogios exagerados que fazem às vezes a nosso respeito. Ora, nós nos conhecemos bem o suficiente e sabemos que tais elogios não são verdadeiros, pois, por mais que o elogio seja sincero e venha de boas pessoas, às vezes a admiração das pessoas nos coloca bem acima do lugar onde estamos e faz parecer para nós mesmos que somos o que elas estão dizendo. Quando isso acontece, deixamos de ser sinceros conosco mesmo e, ao invés de crescer, vivemos a mentira, pois paramos o processo de transformação pessoal. Quando entramos no ministério através de um chamado, não entramos prontos, mas com o mínimo necessário para iniciarmos. Não entramos completamente experientes ou perfeitos. O caminho para a mudança e o crescimento pessoal é longo e exige esforço, perseverança e muita atenção. Como Deus pode trabalhar com tantas pessoas imperfeitas e inexperientes no mesmo lugar?
Afinal, passamos por tantas fases de crescimento que nós mesmos ou outras pessoas perceberemos facilmente que ainda estamos crescendo. Deus pode usar ou trabalhar com pessoas imperfeitas por causa dos dons que vêm dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Mas é preciso que o processo de formação do caráter continue para não sermos corrompidos pela imaturidade ao lidar com os dons. Quando falamos do corpo de Cristo, sabemos que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, as pessoas usadas nesses dons, também fazem parte do corpo e estão crescendo e sendo edificadas à medida que se submetem aos mesmos dons em outras pessoas. Essas pessoas estão expostas à unção que há nesses dons presentes no corpo, pois o dom não torna perfeito a pessoa que o tem. Ela precisa passar pelo mesmo processo de transformação do caráter, abandonando as antigas práticas, renovando a mente, se revestindo do novo homem criado por Deus. Um erro comum em nosso meio é que alguns, quando percebem a manifestação dos dons fluindo através delas, param com as mudanças e com o seu crescimento pessoal e simplesmente tentam passar a imagem de que o dom e ela são a mesma coisa. Elas justificam os erros como se tivessem o direito de cometê-los e tentam esconder suas deficiências, não querendo que as pessoas vejam que elas não são perfeitas. Sabemos que Deus não chama inexperientes para o ministério. Acredito que Ele chama as pessoas com o mínimo necessário de maturidade para administrarem o dom que receberão, mas precisarão continuar crescendo para administrarem níveis maiores de unção que há no chamado. Do contrário, o crescimento não acontecerá. Alguém disse uma vez: se você não desenvolver uma natureza que apoie seus dons, mais cedo ou mais tarde, eles se tornarão destrutivos para você. Há pessoas que usam seus dons para proveito pessoal, de alguma forma perderam a integridade e humildade que um dia tiveram e que são ferramentas básicas para o crescimento gerado pelas mudanças. Acredito que quando as mudanças em nós param, nosso ministério e nossa vida espiritual também param. Então vemos muita imaturidade em alguns ao lidarem com as pessoas através dos dons, causando muitos danos e até mesmo escândalos. Infelizmente, temos muitos exemplos disso à nossa volta. Não podemos parar de crescer por dentro, de seguir rumo à maturidade. Que o padrão de Deus em sua palavra seja a nossa busca diária. Mantenha sua integridade, pois ela nunca irá esconder nada e buscará sempre a verdade, custe o que custar. É fácil perceber que as pessoas se diferem em seus comportamentos no que diz respeito à integridade. A maioria delas não possui um estilo de vida que refletem aquilo que acreditam. Frederick Price. Mudar nunca é fácil, ainda mais quando estamos muito acostumados com os nossos hábitos antigos, mas é a única maneira de saltarmos do fracasso para o sucesso e vivermos a nova vida que Deus nos deu. Jesus não disse que segui-lo era apenas ficar andando atrás dele. Segui-lo significa rejeitar nosso antigo estilo de vida, observar e seguir o dele em um processo diário de transformação. Todo o sucesso que teremos em nossa vida dependerá do quanto já mudamos e nos identificamos com ele. Carregar nossa cruz significa ganhar um propósito para a vida, uma missão que dará sentido e importância à nossa existência. Ser importante para outras pessoas, sabendo exatamente o que estamos fazendo aqui. Jesus tinha um propósito em sua vida quando esteve aqui. Ele quer nos dar um também. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3,
versículos 12, 13 e 14. Jesus disse que a maneira pela qual podemos ativar a nossa nova vida é vivendo pela fé no que Deus diz. O que conhecíamos de nós mesmos deve ser esquecido para dar lugar ao que Deus diz sobre nós, pois quem éramos morreu, e agora devemos viver como quem voltou da morte para a vida. Se eu continuar olhando para quem eu era, não conseguirei ver quem eu sou, e será difícil acreditar naquilo que nunca aconteceu antes, pois é preciso tirar os olhos do velho eu para ouvir e viver o que Deus diz que eu sou nele. Que o padrão de Deus em sua palavra seja a nossa busca diária. Mantenha sua integridade, pois ela nunca irá esconder nada, e buscará a verdade, custe o que custar.